Câmera, fotografia ainda é uma coisa que te dá medo. Se você quer saber como superar esse medo hoje, fica aqui com a gente. Olá! Seja bem-vindo ao Estilo com Propósito. Eu tô aqui hoje com o Caio Braga, fotógrafo. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O trabalho do Caio é incrível, obviamente eu vou deixar aqui todos os canais dele linkados, inclusive o YouTube. Ele começou faz pouco tempo e já deu dicas super legais, eu sou super fã, estou sempre lá curtindo e comentando. Mas aqui, o Caio não vai dar uma aula de fotografia. A gente vai falar sobre uma outra coisa, a relação das pessoas com a fotografia. Por quê? Uma das partes da consultoria, Caio, a gente já falou sobre isso, é as pessoas tirarem selfies. E eu já recebi, assim, inúmeras como é que eu vou dizer? Reações com relação a selfie. Que é o seguinte, algumas pessoas não conseguem terminar o exercício, algumas pessoas se sabotam, não lembro nunca de tirar selfie, Vivian. Tem celular maravilhoso, qual é o problema, entendeu? Nunca lembro, põe um lembrete aí, eu começo a testar, e não sai. Então, assim, você vê acontecer muito isso? Porque, assim, você faz fotos até mais de família, mas você faz diversos tipos de fotos. Você vê isso muito acontecer, essa relação com a câmera, o que acontece? Eu acho que eu vejo basicamente dois extremos, assim. Tá. Eu vejo o excesso de selfie, o excesso de autoexposição. E, claro, tem os momentos em que algumas pessoas têm dificuldade com a autoimagem. Tem uma dificuldade de se relacionar com isso. Eu acho que tem um pouco da minha história dentro da fotografia, ou até dentro, na verdade, do YouTube, aqui, começando essa história toda. Tem muito a ver com isso também. Eu sinto então essa relação das pessoas nesse excesso de exposição e, por outro lado, essas pessoas que estão tentando se colocar, tentando se sentir bem, tentando se pertencer. Eu acho que uma das coisas que o ser humano, né, parece ter essa necessidade natural de pertencer a um grupo, de se sentir parte e tal. Eu acho que a autoimagem, que aí já mistura um pouco com autoconceito, né, com aquilo que você pensa sobre você, mais a sua autoestima, enfim, tem todo um lado psicológico, tem todo um viés psicológico por trás disso. Mas o que eu sinto no meu dia a dia como fotógrafo, porque assim, meu trabalho é basicamente família, né, e retratos, e nesses momentos a gente realmente é onde a gente está ali com o dedo no termômetro muito, muito fácil. Então você percebe rapidamente quem é que está mais à vontade com a própria imagem, quem é que está sempre preocupado com a barriga, ou com o pescoço, ou com o nariz, né? Que muitas vezes é só a própria pessoa que está vendo. É só ela que está vendo. Assim, gente, o que eu com meu cabelo, por exemplo, toda hora que cabelo é esse? Todo mundo tem. Todo mundo tem essa coisa. E eu fui fotografar uma grávida, faz pouco tempo atrás, numa gestante e tal, e ela tinha uma encanação muito grande com o nariz dela, enfim, com o perfil, não podia fazer foto de perfil e tal. E eu falei pra ela, olha, se no final da sessão tiver fotos de perfil que você não gostar, que você não se vê naquela foto, eu devolvo todo o dinheiro pra você. E aí ela deu risada, tal, foi aquela coisa super tranquila e tal. E assim, de fato, muitas fotos, engraçado isso, o fato dela ter me brifado que ela não queria muitas fotos de perfil, parece que me provocou o contrário. Então eu fui, e saiu várias fotos de perfil e várias fotos muito legais, fotos muito incríveis que ela amou. E óbvio, em alguns momentos eu percebia o ângulo da foto, percebia que o nariz dela tava, tipo, que eu tava exagerando o nariz dela, enfim. Tudo isso eu fui tomando um cuidado para poder, né, para que ela pudesse se ver e se sentir feliz também com as fotos. Mas isso realmente eu acho que até a parte que eu falo para você do YouTube, onde é que eu me encaixo nessa história, né, de autoimagem, assim, eu sempre gostei muito de ensinar. Sim. Eu sempre gostei muito de compartilhar informação, de dividir com as pessoas aquilo que eu estava aprendendo. Às vezes eu estava acabando de aprender ali, super empolgado. Você já queria contar, eu sou muito desse jeito. E quando eu pensava assim, putz, em que momento eu vou conseguir exercer isso? Então eu fazia os workshops e tal, fiquei um tempo meio no limbo, né, meio me refazendo de algumas coisas que eu passei importante e tal, também. Que faz parte total da vida, vai desabar aqui. Quando eu falava assim, não, agora acho que uma forma bacana de eu poder me expressar, de eu poder colocar as ideias, de poder dividir aquilo que eu estou aprendendo é no YouTube, é
baita plataforma democrática nesse sentido, estruturada e tudo mais, cara, porque eu não tô lá, né? E eu não conseguia ficar à vontade com a minha imagem, eu não conseguia me olhar no vídeo e me encontrar o meu tom, encontrar o meu jeito, a minha postura, enfim. Eu falava pra câmera achando que eu tava sendo super eu, e quando eu olhava parecia que eu tava, sei lá, pedindo esmola, sabe? Tipo, Cadê eu aqui? Podia estar roubando, podia estar matando, e tô aqui gravando vídeo pra você. Inclusive, quando eu conheci o Caio, a gente, assim, foi uma das primeiras conversas que a gente teve, até veio a ideia de fazer esse vídeo, que ele tinha essa barreira de sair de trás da câmera e vir pra frente da câmera, né, Caio, pra poder ensinar. Exatamente. E é muito interessante isso. Tem um outro amigo que também passou por esse desafio que você passa, e eu vejo até com esses clientes que eu falo da selfie, com esses clientes que falam da selfie. A minha teoria é a seguinte, a gente tá numa vida tão corrida que a gente não se vê mais. Então tem esses extremos. Tem o excesso das pessoas que só tiram foto, que eu vejo muito isso mais até em adolescentes, as pessoas mais jovens, né? Elas têm uma relação mais tranquila com isso. Acho que elas cresceram na câmera, sei lá, gente. Porque a gente são nativos disso. Nossa, são nativos disso, né? O pessoal já da década de 80 e tal. A gente não tinha câmera assim com essa abundância, né? Tinha que revelar o filme, tinha aquelas coisas. Pra uma semana depois você chegar e olhar e falar assim, ih, queimou. Queimou, exatamente. Então, assim, acho que tem uma relação também nossa, até dessas gerações, né, da gente um pouquinho, da década de 80, que não tinha essa câmera toda, de também passar a se ver. Você teve esse momento, assim, de você teve que se encarar, assim, putz, agora eu vou ter que me ver. Eu acho que quando eu fui convidado para palestrar no congresso online de fotografia, que é o Viva de Foto, foi um desafio nesse sentido, porque eu comecei a ir atrás até o último vídeo do canal fala exatamente sobre isso. O momento de aprendizado técnico ali, de poder produzir os vídeos, mas a barreira principal para mim foi me olhar no vídeo e falar assim, putz, beleza, daqui sou eu, né? É isso que temos. Todas as vezes que eu falava pra câmera, parece que a câmera me sugava 30% da minha animação, assim, então parecia que eu tava morrendo, né? E aí você começa a se ver, e é um choque, né? A hora que você se vê, você fala, meu Deus do céu, como é que eu arrumo isso? E depois, na verdade, é uma relação que você começa a se ver e começa a se gostar. Então, na verdade, passa até a ser viciante gravar os vídeos. Então, quando eu fico uma semana sem gravar, já falo, puta, que saudade de ir lá, montar o set, gravar, falar um pouquinho, né? Então, porque mudou a relação, que muda a relação, na verdade, assim, quebra esse preconceito que a gente tem com a gente mesmo. A gente é o nosso maior carrasco, assim, a gente é o nosso maior carrasco. A gente é a pessoa que mais sabota a gente mesmo. Precisa cortar esse tipo de comportamento. Exato. E eu entendo o quanto é difícil cortar esse tipo de comportamento, porque tudo isso assim, a gente já nasce jogando um jogo que já está sendo jogado há muito tempo. Então, é um jogo é um jogo de consumo, é uma estratégia que sempre vai colocar você para baixo, para te parecer fazer menos bonita do que você realmente menos interessante do que você realmente é. Olha a reflexão aqui. Então tudo isso, a gente, claro, e isso assim vem do nosso, se a gente for estudar um pouco sobre o consumismo, né, e até um pouco da história do minimalismo, onde você está super, né, embrenhada aí, super... Eu fui dos dois extremos, né? Eu fui do consumismo ao minimalismo, então... Se você for estudar essa história do consumismo, você vai perceber o quanto a gente está respondendo a estímulos diariamente sem perceber. A gente reage muito mais do que age, do que para e pensa, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que eu estou sentindo essa insegurança, seja com a minha imagem, com a minha voz... Olha o propósito aí, olha o porquê das coisas aí. Exatamente. Eu falo o seguinte, Caio, na verdade assim, até eu tô acabando de escrever um e-book e também curso, enfim, muita novidade veio por aí. Gente, vou deixar até os links aqui abaixo do vídeo. E também os do Caio, que também tá com muita novidade. Mas eu aprendi duas coisas que me fizeram até ser uma consultora de imagem do pessoal melhor. Quando eu entendi que a gente não tem medo de errar, porque eu achava que a gente tinha medo de errar. Exatamente. Na verdade, a gente tem medo do que os outros vão achar da gente. E por mais que a pessoa fale assim, não, eu sou super descolada, não tô nem aí. Cara, assim, ó, não é que eu duvido de você, mas a gente tem essa barreira pra passar. De falar assim, hoje eu não vou ligar pro que falaram. E nem de bom e nem de ruim, tá, gente? A gente é meio viciado nisso. A gente tá mais preocupado com isso do que de errar alguma coisa.
Exatamente. Hoje em dia. O erro tem o seu peso? Tem. Mas a gente tem medo do que vão achar da gente. Muito mais. Acho que o maior medo é realmente esse. E as pessoas não percebem julgamento. o quanto isso é desimportante, na verdade. Exatamente. E na verdade, eu acho que não é nem que é desimportante, cara. O quanto isso tem que ser colocado num outro lugar, num outro patamar. A gente começar a ver com outros olhos. Né? De vez em quando a gente vai ouvir alguma coisa que a gente não quer ouvir. E muitas vezes a gente vai ouvir coisas muito legais. Então a gente também tem que tomar cuidado para que essa opinião não infle a gente de uma maneira que leve para um outro lado também. Tem um outro extremo, certo? Eu acho que é nesse sentido mesmo, assim, de você... as críticas, as mensagens que chegam, né, o feedback é importante. Você consegue filtrar direitinho quando você tá legal com você, quando você tá consciente do que tá acontecendo, quando você não tá nesse modo simplesmente reagindo. Eu chamo de inércia do estilo pessoal, Caio, no meu caso, né? É isso mesmo, é a inércia, você tá só reagindo, que a inércia ela tende a continuar e você não se faz questionamento nenhum. Exatamente. Gente, olha, vídeo profundo hoje. E também tem uma questão que eu quero falar que é importante, que eu falo também nos meus cursos, que é essa questão do pertencimento. Eu falo muito nos meus cursos, no meu e-book também, um pouquinho, dessa relação que a gente tem, dessa necessidade que a gente tem de pertencer. E isso não é ruim, gente. Não estaríamos aqui todos unidos, todos vivos, se a gente não tivesse vivido em comunidade, tivesse preocupado em pertencer a algo, a algum grupo. Então, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, a gente só não pode ficar viciado nisso. Exatamente. Certo? Então, fica aqui nosso convite para você melhorar a sua relação com a sua imagem e com relação à câmera. No fim das contas, até eu, Caio, antes de começar, eu tava contando pra ele que me perguntaram assim, como faz carão na câmera? A gente também não sei como faz carão. Aí a gente até riu e falou assim, gente, como é que faz carão? Não sei como faz carão, gente. Vou tentar entrevistar a Gisele 20. Não sei, eu já nasci com carão, então quando eu vou, já vou estar aí. Porque eu acho que o único carão que eu posso dizer que conheço é de Gisele, que eu acho incrível. Então, assim, repense esse carão, né? Repense a importância desse carão e o quanto é mais importante ser você do que o carão. Muito bom. Certo? Isso aí. Pra mais dicas de fotografia, eu não vou aqui usar nenhuma delas. Segue aqui o canal do Caio, que vai rechear aqui de conteúdo, que eu já tô aqui de olho desde o comecinho. E também segue o perfil do Caio no Instagram, também vou deixar que é maravilhoso. As fotos dele são incríveis, tocam o coração. Sim. E eu vou deixar também o link pro portfólio dele, tem eu posso deixar daquela família que foi embora? Pode. Pra vocês verem o quanto fotografia é muito mais contar a história do que só uma coisa, assim, né? Assim, sério, me emocionou quando eu vi. Isso eu quero deixar aqui pra vocês verem. Foi uma das coisas mais emocionantes que você já fotografou. E eu consegui captar essa emoção do Caio, na verdade, é isso que a gente quer deixar pra vocês. Não é? Concorda? Fotografia é muito mais emoção do que... Fotografia é a relação que você tem com o outro. Acho que quando você consegue sair de si mesmo, do próprio umbigo e falar assim, não, isso não tem a ver comigo, fotógrafo, tem a ver com a história dessa pessoa, tem a ver com com a vida dessas pessoas. Acho que a coisa vai para um outro patamar de percepção, de sentimento e que, na verdade, justamente são as coisas que realmente importam, na verdade. Acho que é por isso também que eu me identifiquei muito com o trabalho do Caio, porque eu falo pra todo mundo aqui, né? Comunique-se através disso de vestir, fico aqui provocando. Então por que não se comunicar através das fotos também, contar suas histórias? O Caio vem de pijama, né? Tirando o exagero do Caio, fica o nosso convite pra você não se preocupar com o carão, ser você mesmo. Ressignificar a sua relação com a sua imagem e com as fotos também e com os vídeos, certo? Exatamente. É isso? Fechamos, Caio? Fechamos. Gente, então é isso. Semana que vem tem mais. Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam, como é que é a relação da fotografia. E também alguma pergunta que você tenha pro Caio. Mando pra ele, peço pra ele responder. Mas também vou lá no canal dele também, porque aí tem coisas mais técnicas pra vocês, tá bom? É isso, até semana que vem. Tchau. Tchau.